Desde o início da SpaceX há 2 décadas, a empresa multimilionária está interessada no conceito de iniciar uma nova civilização em outro planeta. O CEO da SpaceX, o Elon Musk, fez desta missão sua prioridade máxima e escolheu Marte como o habitat perfeito para a próxima raça de humanos. No início, muitas pessoas, incluindo os cientistas, pensaram que esta era uma ideia louca, mas à medida que os planos começaram a progredir, ela começou a aparecer uma possibilidade. No entanto, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço fez uma descoberta que está pronta para mudar todos os planos do Elon Musk para o planeta. Que descoberta a agência espacial fez e como essas descobertas afetariam a missão do Elon Musk para o planeta vermelho? Junte-se a nós enquanto exploramos a descoberta massiva feita pela NASA que vai mudar tudo nos planos do Elon Musk. O Elon Musk, como nós o conhecemos, é um visionário muito inteligente. Seu plano de colonizar Marte tem estado no topo de sua lista desde o estabelecimento de sua companhia. Sua empresa está mostrando sinais de desistência, já que várias máquinas estão sendo construídas para facilitar esta missão. O CEO da SpaceX tem apenas um objetivo ligado a esta missão: criar uma cidade autossustentável no planeta vermelho. Esta cidade seria o suficiente para acomodar 1 milhão de pessoas e poderia transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. Embora Musk diga que esta visão será concretizada até 2029, a missão a Marte provavelmente o manterá ocupado durante as próximas 3 décadas. Musk declarou por que ele e sua equipe estão trabalhando arduamente para alcançar esse objetivo. Ele disse que na atualização do progresso da Starship da companhia em fevereiro de 2022, dizendo que seria uma conquista importante para o futuro da própria vida. Nós vivemos na Terra por séculos, e a situação do aquecimento global e todas as formas de poluição estão acontecendo em toda a superfície. É por isso que o Musk afirmou que há uma probabilidade de que algo ruim aconteça na Terra. Se isso acontecer, seu plano irá resolver qualquer perigo que se aproxima. Além disso, falar sobre este plano é suficiente para excitar as pessoas, pois elas sabem que o plano visa construir um legado revolucionário. Disse Musk durante a conferência: "A vida não pode ser apenas sobre resolver problemas. Tem que haver coisas que o inspirem, que movam seu coração. Quando você acordar pela manhã, essas coisas vão deixá-lo entusiasmado com o que está por vir no futuro." Inicialmente, os entusiastas do espaço esperavam que o Musk tivesse concluído o projeto e deveria ter enviado o primeiro conjunto de humanos para Marte em meados dos anos 2020. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas, para a surpresa deles, Musk anunciou em sua página no Twitter que a colonização do planeta vermelho provavelmente será realizada em algum momento em 2029. Ele revelou isso quando postou uma foto de astronautas de pé no planeta vermelho. A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço também tem pesquisado Marte por décadas. E eles descobriram este planeta. A NASA descobriu que há radiação na atmosfera de Marte, o que poderia prejudicar os planos do Musk de colonizar o solo marciano. Essa é uma das razões pelas quais a agência espacial não tem sido capaz de enviar astronautas para Marte, porque a radiação na atmosfera seria prejudicial para os astronautas. Quando eles tiveram que descobrir mais sobre o planeta vermelho, a NASA optou por rovers para explorar a superfície marciana em vez disso. Com o rover Curiosity da NASA explorando o planeta vermelho, o instrumento de avaliação de radiação do rover descobriu que existem 2 formas de radiação. Uma das formas de radiação são os raios cósmicos galácticos, os GCRs. Estes raios são partículas causadas por explosões de supernovas e outros eventos de alta energia fora do sistema solar. A outra forma de radiação são partículas energéticas solares, associadas com erupções solares e ejeções de massa do Sol. Estas formas de radiação representam riscos potenciais à saúde dos astronautas e das pessoas que pretendem viver no planeta vermelho. 3 meses depois que o Curiosity pousou em uma área chamada Cratera de Gale, uma equipe de pesquisadores internacionais processou dados de mais de 20 eventos atmosféricos na região. Estes eventos tinham pelo menos um sinal de um turbilhão acontecendo. Um instrumento da Estação de Monitoramento Ambiental do River registrou isso, os REMS. Estes sinais incluíam um breve mergulho na pressão do ar, uma mudança na velocidade do vento, um aumento na temperatura do ar, uma mudança na direção do vento ou um mergulho na luz ultravioleta atingindo o rover. De todos os eventos registrados, 2 eventos exibiam todas as 5 características. Portanto, seria triste se tivéssemos que nos mover da Terra para Marte apenas para chegar lá e usar fatos de radiação para proteção. Isso seria péssimo. Independentemente disso, Musk já mapeou seus planos. Ele explicou em detalhes como seria a cidade em Marte, observando que sua colonização do planeta vermelho começaria com a construção de uma cidade urbana de tamanho normal. Esta cidade seria uma cidade na qual todos os humanos teriam acesso para viver e trabalhar, assim como nós fazemos aqui na Terra. Não estaria aberta apenas para cientistas e pesquisadores, e aqueles dispostos a se mudar da Terra para Marte teriam a oportunidade de pegar o seu voo com um empréstimo. Quando eles chegarem lá, essas pessoas podem pagar o empréstimo trabalhando em instalações de pizzarias a fundições de ferro.
No entanto, Musk especulou que haveria escassez de mão de obra por um tempo. Espera-se que estes dois documentos da Starlink e do Tratado de 1967 sejam colocados em algo que não seja uma rota de colisão. A cidade seria capaz de governar a si mesma em seus termos, com os termos e condições de internet Starlink declarados quando lançados em outubro de 2020. Mas isso contradiz o Tratado Espacial Externo de 1967, que afirma que o país de origem do lançamento seria responsável por todas as outras atividades espaciais. Colocado de acordo com o Tratado de 1967, isso significa que os Estados Unidos seriam os únicos a governar o planeta vermelho. Em 2019, o Musk propôs que seria necessário 1 milhão de toneladas de carga para construir uma cidade autossustentável em Marte. Se custar $100 mil para transportar carga para Marte, o preço total da cidade será de cerca de $100 bilhões. No final, custaria aproximadamente $10 trilhões. Também é provável que a SpaceX continue a colonização com mais de uma cidade. O principal engenheiro de desenvolvimento de Marte para o espaço, o Paul Worcester, mencionou isso na 21ª Convenção Anual Internacional da Sociedade de Marte, em agosto de 2022. Ele disse que a ideia é se destacar, começar não apenas com um posto avançado, mas crescer para uma base maior. Não apenas como há na Antártica, mas uma vila, uma cidade, crescendo para uma cidade e depois várias cidades em Marte. Mas será que ter várias cidades em Marte seria uma boa ideia? A segunda descoberta da NASA não acha que sim. A NASA já descobriu que não há água líquida disponível, então como as múltiplas cidades criadas por Elon Musk viveriam sem água? Embora um rio subaquático e gelo aquático tenham sido encontrados, mais é necessário para sustentar todas as cidades. Além disso, a atmosfera de Marte moderna também não é encorajadora. A atmosfera é muito fina para tornar possível o fluxo constante de água, embora tenha sido assim no início da história do planeta. O rover Curiosity viu evidências de que os antigos mares tinham um ambiente diverso com água líquida. Algumas das rochas e seixos encontrados na cratera, a Gale Crater, pelo Curiosity, mostraram uma antiga faixa correndo na superfície marciana. Esta é a primeira vez que tais rochas foram encontradas, pois são rochas únicas que contêm cascalho estriado. O tamanho e formas do cascalho embutido nestas rochas mistas, especialmente do tamanho de partículas de areia, deram suspeitas. Isto levou os pesquisadores da NASA a fazer mais pesquisas sobre a água que uma vez fluiu neste local. Uma repórter líder do Instituto de Ciências Planetárias em Tucson, Rebecca Williams, explicou os testes sobre as rochas na revista científica da equipe. Completamos uma quantificação mais rigorosa dos afloramentos para caracterizar a distribuição de tamanho e arredondamento dos seixos e areia que compõem estes conglomerados, disse Williams. Ela concluiu que eles terminaram com um cálculo na mesma faixa que a estimativa anterior. Esta estimativa significava que o riacho fluía a uma velocidade igual a um ritmo de caminhada. Simplificando, poderia ter sido 1 metro ou se movendo a 3 pés por segundo. E quando suas profundidades foram medidas, calculou-se que a faixa de profundidade era provavelmente entre o tornozelo e o quadril. As 3 rochas parecidas com pavimento foram examinadas com a câmera do mastro do Curiosity. A primeira, a Goulburn, foi encontrada imediatamente ao lado da área do pouso do rover. Link e Rota foram encontradas a 50 e 100 metros a sudeste do local de aterrissagem do rover. Como os pesquisadores investigaram a rocha The Link, eles usaram a química de disparo a laser do rover e o instrumento ChemCam para estudar a rocha eficientemente. As rochas pareciam exatamente como depósitos de leitos de rio na Terra. Gostavam de seixos de rio arredondados que geralmente são jogados para pular através da água quando você vai acampar. É seguro dizer que descobrir algo tão familiar em outro mundo deve ter sido intrigante. Os pesquisadores também notaram que os seixos maiores foram distribuídos de forma desigual na rocha do conglomerado. Quando Rota foi estudada, os pesquisadores notaram camadas alternadas ricas em seixos e camadas de areia. Isso é muito comum em depósitos estriados na Terra e forneceu mais evidências de que havia um fluxo real de água em Marte. Os pesquisadores também notaram que a maioria dos seixos estavam frequentemente em contato, batendo uns nos outros. Isso mostrou que elas rolaram ao longo do leito de um riacho enquanto a água fluía na superfície marciana. No novo relatório, Sanjeev Gupta, do Imperial College, Londres, comentou que a sua análise de números de seixos redondos deu mais informações. Ele observou que a redondeza de cada pedrinha não era um erro, pois indicava um fluxo mantido. Ocorreu quando os seixos atingiam uns aos outros várias vezes, estendendo o fluxo para mais de semanas ou meses, embora não possamos dizer exatamente quanto tempo. Com estas descobertas, os pesquisadores propuseram que o riacho provavelmente carregava o cascalho pelo menos alguns quilômetros a mais. Apesar do fato de que a atmosfera de Marte moderna é muito fina para fazer uma raia sustentada, os pesquisadores confirmaram que a formação dessas pedras redondas deve ter sido da antiga Marte. Apesar de sua confirmação, apenas algumas das 3 pedras que o rover Curiosity encontrou poderiam explicar o tipo de informação do fluxo do riacho.
Ainda assim, as imagens dessas rochas conglomeradas indicaram que a atmosfera na cratera de Gale uma vez deu espaço para o fluxo de água líquida no planeta vermelho. Os pesquisadores continuariam usando os instrumentos científicos da Curiosity para rever a história ambiental na cratera de Gale em Marte, pois esse era o mesmo local onde o rover encontrou evidências de vida microbiana antiga. Elon Musk não está desacelerando seus planos para Marte em breve porque ele já passou por sua declaração de missão sobre o porquê de querer construir uma cidade em Marte. Quando perguntado, ele declarou apenas uma frase: para transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. A cada ano que passa, Musk tem dado razões pelas quais a humanidade está destinada a se espalhar pelo universo. De todas essas razões, ele menciona um fator comum. Esse fator é que um evento fatal na Terra poderia ser o fim completo da raça humana, mas isso pode ser evitado se uma nova base para a vida humana for estabelecida em outro planeta, um planeta como Marte. Em novembro de 2021, Musk tweetou que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que a vida ainda não é multiplanetária. Ele tweetou ainda que a quantidade de tempo restante para fazer essa mudança ainda está sendo determinada, pois ainda estamos determinando o que pode acontecer em seguida. Simplificando, poderia ser uma mudança climática pior ou um ataque surpresa de meteoros que acabaria com a humanidade. Em fevereiro de 2022, Musk mencionou que uma razão para a humanidade é nos expandir porque nós somos os guardiões da vida. As criaturas que amamos não podem construir naves espaciais, mas nós podemos. Nós podemos trazê-las conosco. Quando ele apareceu em 2021, ele notou que outra razão para se aventurar no espaço era que a humanidade mal tinha explorado o espaço após os desembarques lunares. Ele disse: já faz quase meio século desde a última vez que os humanos estiveram na Lua. Isso é muito tempo. Devemos voltar lá e ter uma base permanente na Lua. Novamente, como uma grande base permanente ocupada na Lua. Ele encorajou ainda mais que nós poderíamos então construir uma cidade em Marte para nos tornarmos uma civilização exploradora do espaço, uma espécie multiplanetária. Surpreendentemente, o CEO do SpaceX não é o primeiro homem a falar sobre a colonização de outro planeta. O professor Stephen Hawking mencionou isso em 2017. Hawking afirmou que os humanos teriam que criar formas de expansão dentro de 100 anos se a raça humana quisesse continuar a prosperar. Mas algumas pessoas não subscrevem as ideias de Hawking e Musk. O astrofísico Martin Rees disse em resposta à teoria de Hawking e à visão de Musk. Ele disse que a ideia era uma ilusão perigosa e que lidar com a mudança climática da Terra é mais conveniente do que transformar Marte em nosso novo lar. Assim, Musk está seguindo em frente com seu plano. E o principal equipamento para sua missão em Marte é a Starship. A Starship é um foguete totalmente reutilizável, ainda em desenvolvimento no Texas. Este seria o foguete único que seria usado para transportar humanos e carga para Marte. A espaçonave funciona com oxigênio líquido e metano como combustível ao invés do propulsor do foguete usado no Falcon 9. Esta inovação significa que a Starship pode ser pilotada até Marte. Uma vez lá, ela pode se reabastecer usando recursos encontrados no planeta e voar de volta à Terra facilmente. Também permite aos astronautas explorar o espaço e construírem uma rede de reabastecimento. A SpaceX pretende construir uma frota de 1.000 naves Starship por 10 anos para enviar 1 milhão de pessoas para Marte até 2050. Isso é válido porque para criar uma cidade autossustentável em Marte, 1.000 naves ou mais precisam estar disponíveis para todas as ocasiões. Houve alguns testes na Starship enquanto ela foi construída, mas o jato espacial ainda precisa ser aperfeiçoado. A agência espacial tem sido bastante lenta em completar os motores das naves espaciais, o que pode representar um risco em breve durante o seu lançamento. Também houve alguns problemas com o pouso da nave e também durante os testes de protótipo. O foguete quebrou-se em uma névoa grossa no momento em que estava prestes a aterrissar. Estes poderiam ser um problema em sua jornada para Marte. Devido a pesquisas recentes, a paisagem de Marte é bastante selvagem e os astronautas podem enfrentar problemas frustrantes com a coleta de poeira nos painéis solares e nas minúsculas rochas de Marte. Estas minúsculas rochas têm sido vistas como tendo causado problemas com a missão da Curiosity, com a NASA, e estas poderiam estar entre os fatores que poderiam impedir a visão do Musk de colonizar Marte. A NASA, então, continuou suas pesquisas no planeta vermelho, e eles viram possíveis pistas sobre o que mudou na atmosfera de Marte. Devido à atual atmosfera de Marte ser 100 vezes mais fina que a da Terra, eles tentaram ver o que aconteceu com a atmosfera marciana. Então isso ajudaria os cientistas a verificar se o planeta alguma vez foi habitável. Instrumentos científicos a bordo do rover coletaram amostras da atmosfera perto do Rock Nest, na cratera Gale, e analisaram as amostras coletadas. Os resultados do estudo da análise das amostras em Marte deixaram cientistas perplexos. Os resultados sugeriram que a perda de uma fração na atmosfera resultou de um processo físico que favorece a retenção de isótopos mais pesados em certos elementos,
Os isótopos são variantes dos mesmos elementos com pesos atômicos únicos. Este tem sido um fator significativo na evolução do planeta. Os resultados iniciais do fenômeno mostraram aumento de 5% nos isótopos mais pesados de carbono na atmosfera, dióxido de carbono, em comparação com as estimativas das proporções de isótopos presentes quando Marte foi formado. Comparado aos isótopos mais leves, estas proporções de isótopos mais pesados sugerem que a atmosfera superior foi provavelmente perdida por espaço interplanetário. Quando há perdas no topo da atmosfera, isso causa um esgotamento nos isótopos mais leves. Os isótopos de argônio também mostram enriquecimento no isótopo pesado, já que ele corresponde às estimativas anteriores da composição atmosférica derivada de pesquisas sobre os meteoritos marcianos na Terra. Com estes poucos tipos de pesquisa sobre a atmosfera marciana, a análise de amostra em Marte também fez as medições mais sensíveis já feitas para a busca de gás metano em Marte. Os primeiros resultados renderam pouco ou nenhum metano. O metano é de interesse, pois é um simples precursor químico para a vida. Ele pode ser produzido por fatores biológicos ou não biológicos aqui na Terra. Tem sido difícil detectar metano da Terra ou da geração atual de orbitadores de Marte, porque o gás só existe vagamente em Marte. O espectrômetro laser sintonizável em SAM fornece a primeira busca desta molécula realizada dentro da atmosfera marciana. As medições iniciais colocaram um limite superior de apenas algumas partes de metano por bilhões de partes da atmosfera marciana. Ele é colocado por volume com incerteza suficiente para que a quantidade possa ser zero. Chris Webster, um líder na SAM-TLS, no laboratório de propulsão a jato da NASA, em Pasadena, Califórnia, comentou sobre a missão. Ele diz que, embora eles estejam cientes de que o metano não é um gás abundante no local da cratera, eles estão apenas animados por procurar por ele. Mas enquanto eles determinam limites superiores em valores baixos, eles acreditam que a variabilidade atmosférica na atmosfera marciana ainda pode trazer surpresas. Como o Curiosity da NASA passou seus primeiros 3 meses em Marte, a SAM analisou amostras da atmosfera com 2 métodos de laboratório. Um dos testes é um espectrômetro de massa que investiga toda a gama de gases atmosféricos, enquanto outro método se concentra no dióxido de carbono e no metano. Durante sua missão principal de 2 anos, o rover usou um instrumento chamado cromatografia de gás que separa e identifica os gases. O instrumento também analisa amostras de solo e rocha e mais amostras atmosféricas. O investigador principal da SAM, Paul Mahaffey, do Centro do Voo Espacial Goddard da NASA em Greenbelt, também comentou sobre as análises da SAM. Ele explicou o resultado das primeiras medições atmosféricas, admitindo que eles tinham visto o poder de ter um laboratório químico complexo como o SAM na superfície de Marte. Ele disse: tanto as análises atmosféricas quanto as amostras sólidas são cruciais para entender a habilidade de Marte. Os pesquisadores têm usado os 10 instrumentos da Curiosity para investigar se as áreas na cratera de Gale oferecem condições ambientais favoráveis para a vida microbiana. O inventor que construiu a Curiosity é o JPL, uma divisão do Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena. Eles também são responsáveis por gerenciar a direção da missão científica da NASA em Washington. O instrumento SAM foi desenvolvido na Goddard, com importantes contribuições da JPL e da Universidade de Paris, na França. Os cientistas propõem que o ambiente na antiga Marte pode ter sido bem diferente, com a possibilidade do planeta ter uma atmosfera mais espessa e água fluindo em sua superfície. A NASA implantou a atmosfera de Marte e a evolução volátil para descobrir mais sobre estas possíveis perdas da atmosfera superior. A espaçonave Maven está em órbita ao redor de Marte desde setembro de 2014. Desde então, a espaçonave Maven tem fornecido muitos resultados vitais em relação à situação. Estes resultados também incluíram as medidas da geometria geral e a variabilidade da magnetosfera, da atmosfera superior e da ionosfera. Também forneceu respostas para ejeções de massa coronal interplanetária e influxos de partículas de energia solar. Os primeiros dados referentes ao resultado alcançado pela nave espacial Maven são arquivados no Sistema de Dados Planetários da NASA. Ele também está incluído com uma coleção especial de artigos chamada Cartas de Pesquisa Geofísica. 4 desses documentos GRAL explicam uma visão geral dos resultados e são oferecidos com acesso gratuito por um tempo limitado. O trabalho feito pela equipe da atmosfera de Marte e evolução volátil foi considerado como uma conquista notável. De fato, os resultados emocionantes de 10 novos instrumentos foram detalhados nos 44 artigos da Carta de Pesquisa Geofísica e 4 artigos científicos. A coordenação necessária aproveita a expertise da equipe Maven e as melhores práticas da GRL. Ela também incluiu as filosofias de publicação científica que são feitas para aumentar a quantidade de conhecimento transferido para a comunidade. Esta comunidade foi um grande protagonista na história da criação da coleção porque o grande fluxo de trabalhos relacionados exigia um grupo de revisores diligentes, trabalhando em torno dos curtos tempos de retorno da GRL, com alguns pressionados a prestar serviço até 3 vezes.
Essa coleção especial estabeleceu um recorde para uma melhor compreensão de Marte. Ela se move através de disciplinas, tem um enorme impacto sobre Marte e as ciências do Sistema Solar, e o papel poderá ser lido em todo o mundo por décadas. Deixe-nos saber aí na seção de comentários o que você pensa sobre essa descoberta feita pela NASA.